Vivemos em um mundo onde milhões de pessoas depositam sua fé em livros considerados sagrados. A Bíblia, o Alcorão, o Livro de Mórmon, a Torá, o Bhagavad Gita, a Bíblia satânica. Todos eles dizem conter a verdade suprema. Mas se todos afirmam ser a palavra final, como podem coexistir sem entrarem em conflito? Essa é a grande provocação. E se todos estiverem errados? Ou ainda mais ousado, e se só um estiver certo? Esse vídeo vai mergulhar nessa questão polêmica com profundidade, coragem e sem medo de ferir sensibilidades. Nosso objetivo aqui não é atacar crenças, mas levantar uma reflexão necessária. Qual é o verdadeiro livro sagrado? Primeiro, precisamos entender o que faz um livro ser considerado sagrado. Em todas as religiões, o que esses textos têm em comum é que eles são considerados revelações divinas, palavras que vêm de uma fonte superior, transmitidas a humanos, seja por inspiração, profecia ou ditado direto. Mas nem todas essas fontes divinas dizem a mesma coisa. Na verdade, elas muitas vezes se contradizem drasticamente. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus e o único caminho para a salvação. O Alcorão afirma que Jesus foi um profeta, mas não o Filho de Deus, e que Maomé é o último mensageiro. O Livro de Mórmon afirma que Jesus apareceu nas Américas. O Bhagavad Gita descreve vários deuses e reencarnações. Já a Bíblia satânica diz que o homem é o seu próprio Deus. Então a pergunta inevitável é: quem está mentindo? Ou será que todos estão dizendo uma parte da verdade? Ao longo das próximas partes, vamos explorar cada uma dessas obras, seus contextos, origens, contradições, pontos fortes e fracos. Vamos investigar os bastidores da fé, os conflitos entre doutrinas e a busca pela verdade. E no final, eu vou te mostrar por que, acima de todos esses livros, existe um que se destaca, o único realmente inspirado por Deus. Mas antes de julgarmos, é necessário entender cada voz nessa sinfonia de crenças. Vamos começar pela Bíblia, talvez o livro mais conhecido do mundo. Escrita por cerca de 40 autores diferentes em um período de mais de 1.500 anos, a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Ela narra a criação do mundo, a história do povo de Israel, a vinda do Messias e profecias do fim dos tempos. É o único livro que conecta de forma direta a criação, a queda, a redenção e a restauração da humanidade. Seus escritores alegam terem sido inspirados por Deus diretamente. Mais do que isso, centenas de profecias se cumpriram com precisão, incluindo o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Alcorão, por outro lado, é visto pelos muçulmanos como a última revelação divina, dada ao profeta Maomé por meio do anjo Gabriel. Escrito em árabe clássico, o Alcorão é dividido em suras, capítulos, e contém instruções detalhadas sobre fé, comportamento e leis. Embora tenha uma estrutura mais rígida que a Bíblia, é reverenciado por sua eloquência e por sua mensagem de submissão total a Alá. Ele nega a divindade de Jesus, o que já o coloca em oposição direta ao cristianismo. O Livro de Mórmon é considerado pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como outro testamento de Jesus Cristo. Ele afirma que, após sua ressurreição, Jesus visitou as Américas e pregou aos antigos habitantes. Alega ter sido traduzido por Joseph Smith a partir de placas de ouro entregues por um anjo. Mas muitos questionam a veracidade histórica do conteúdo, já que nenhuma evidência arqueológica sólida foi encontrada para sustentar essas alegações. O Bhagavad Gita, parte do épico indiano Mahabharata, é um diálogo entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna. É profundamente filosófico, tratando de dever, reencarnação, karma e moksha, libertação espiritual. Ao contrário dos textos abraâmicos,
Ele não trata da verdade absoluta de um único Deus Criador, mas de uma multiplicidade de divindades e manifestações. Já a Bíblia satânica, escrita por Anton LaVey, é quase uma antítese dos livros religiosos tradicionais. Ela prega a supremacia do ego, da vontade humana, da liberdade pessoal, rejeitando o conceito de pecado. Mais do que uma crença em Satanás como entidade, é uma filosofia de oposição ao cristianismo tradicional. Cada livro tem uma proposta, mas todos não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou podem? Agora que entendemos as principais ideias desses livros, é hora de irmos mais fundo. Por trás de cada livro sagrado, há também uma história política, cultural e até de manipulação. Vamos falar de contradições. A Bíblia, por exemplo, é constantemente acusada de ter versões diferentes. Isso acontece porque há traduções e interpretações distintas, mas os manuscritos mais antigos que temos, como o Mar Morto, mostram que sua essência se manteve por milênios. Nenhum outro livro tem tantas cópias manuscritas antigas confirmando sua integridade. O Alcorão afirma ser perfeito e incorruptível. Porém, o terceiro califa do Islã, Uthman, ordenou a destruição de versões diferentes do Alcorão e padronizou uma só versão. Isso significa que houve edições? Historiadores debatem esse ponto até hoje. No caso do Livro de Mórmon, além da ausência de provas arqueológicas, houve múltiplas alterações nas primeiras edições do livro ao longo do tempo. Isso levanta a suspeita. Se é a palavra direta de Deus, por que mudar o conteúdo? O Bhagavad Gita é uma obra profunda, mas parte de um épico mítico. Ele não foca em evidências históricas, e sim em filosofia e símbolos. Isso o afasta de uma proposta de verdade factual e se aproxima mais de um guia espiritual subjetivo. Já a Bíblia satânica não tenta sequer competir com os outros. Seu objetivo é exatamente o oposto, é fazer com que o indivíduo se torne seu próprio centro, rejeitando qualquer divindade. Mas isso é libertação, ou uma ilusão ególatra. Além das contradições internas, muitos desses livros foram usados por impérios, seitas e governos para controlar populações. Quem detém a voz de Deus detém poder absoluto. No entanto, o que diferencia a Bíblia é justamente que ela denuncia esse tipo de abuso. Profetas foram mortos por confrontarem reis. Jesus foi crucificado por desafiar o sistema religioso e político. E seus seguidores nunca foram incentivados a dominar, mas a servir, a amar e a morrer por aquilo em que acreditam. Enquanto os outros textos promovem obediência a líderes ou estruturas, a Bíblia ensina a ouvir a voz de Deus acima de tudo. E essa é uma chave que pode nos levar à verdade. Mas antes da conclusão, precisamos olhar para os frutos de cada uma dessas crenças. Quando pensamos nos frutos das religiões, não podemos deixar de considerar o impacto que elas tiveram ao longo da história da humanidade. Religiões, com suas escrituras, definem não só as crenças espirituais, mas também o comportamento e os valores de sociedades inteiras. Cada religião criou uma cosmovisão que moldou a forma como vemos a moralidade, a justiça, a vida após a morte, a criação e até mesmo as leis que governam nossos países. A Bíblia, por exemplo, influenciou profundamente a construção da civilização ocidental. Os princípios de igualdade perante Deus, a valorização da vida humana, o amor ao próximo, a importância da honestidade, do perdão, da caridade e da justiça foram conceitos firmemente estabelecidos por meio da fé cristã. Em sociedades com forte influência cristã, o conceito de direitos humanos, a ideia de igualdade perante a lei e a valorização da educação como um bem acessível a todos, independentemente da classe social, são frutos diretos dos ensinamentos bíblicos. Agora, quando olhamos para o Alcorão, encontramos uma ênfase na submissão à vontade de Deus e na ordem social.
O Islã influenciou profundamente culturas e países, especialmente no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, ao longo da história, também vemos conflitos baseados em interpretações do Alcorão. Embora muitos muçulmanos praticantes vivam pacificamente, extremistas têm distorcido suas mensagens em nome de uma jihad que nem sempre é compatível com os princípios originais da religião. O Livro de Mórmon ajudou a construir uma nova visão de cristianismo, embora ela seja mais recente e tenha causado divisões significativas. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias, por exemplo, possui valores familiares e um forte foco na moralidade, mas também enfrentou críticas por práticas passadas como a poligamia. O Bhagavad Gita e o conceito de reencarnação têm um impacto muito diferente. Em países como a Índia, a filosofia de não-violência e a meditação têm gerado uma profunda reflexão sobre a natureza do espírito humano, mas a fé no ciclo de reencarnação também tem levado muitos a aceitarem a desigualdade social, como visto no sistema de castas. Já a Bíblia satânica se concentra na exaltação do indivíduo, muitas vezes criticada por suas ideias sobre egocentrismo e sua rejeição das normas tradicionais. Essa filosofia tem apelos para alguns, mas tem sido vista como um caminho que alimenta a separação e a destruição de valores espirituais sólidos. A pergunta que fica é: quais são os frutos dessas religiões? As ideologias que surgem a partir delas geram um mundo mais justo e pacífico ou favorecem a divisão e o caos? Ao longo de nossa análise, vimos que os livros sagrados, com suas várias doutrinas, mensagens e origens, não podem coexistir sem entrar em conflito em pontos cruciais. Cada um reivindica ser a palavra final de Deus, mas a verdade se revela de maneira clara quando observamos a profundidade de cada mensagem e seu impacto real no mundo. A Bíblia se destaca não apenas pela sua origem, mas pela maneira como ela se mantém intacta ao longo dos séculos. Com mais de 5.800 manuscritos antigos, a Bíblia é a obra literária mais bem preservada da história, algo que nenhum outro livro sagrado pode reivindicar. Além disso, ela contém um número impressionante de profecias que se cumpriram ao longo da história e, de forma única, aponta para Jesus Cristo como o único caminho para a salvação da humanidade. Nenhum outro livro sagrado possui tal cumprimento de profecias com precisão, enquanto outras escrituras, como o Alcorão e o Livro de Mórmon, surgiram depois da Bíblia e contêm versões distorcidas ou contraditórias da verdade. A Bíblia permanece como a única fonte confiável de revelação divina. A Bíblia não só contém a verdade de Deus, mas também mostra o coração de um Deus que ama a humanidade e oferece salvação sem imposição, mas com amor. No final das contas, a Bíblia é mais que um livro antigo ou uma peça literária. Ela é a palavra eterna de Deus, revelada de forma clara e consistente. Ela traz consigo uma mensagem de esperança, redenção e verdade que tem transformado vidas ao longo dos séculos. E, acima de tudo, é a única escritura que realmente foi ditada por Deus. Em um mundo repleto de vozes, crenças e contradições, a busca pela verdade não é apenas uma jornada espiritual, é uma escolha de vida. Você viu os livros, ouviu as histórias, sentiu o peso das ideologias. Agora, a pergunta é sua. Qual caminho você vai seguir? Se esse conteúdo te fez pensar, questionar ou enxergar algo novo, não vá embora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa refletir sobre o que realmente importa, porque a verdade está aí. E ela não teme ser investigada.